Bom dia, paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Vamos dar continuidade aqui ao estudo do livro de Jó. Talvez seja o último dia hoje, né? Que a gente já está nos 2 capítulos finais. Vou chamar aqui o pastor para fazer uma oração, para a gente estar dando início dos nossos estudos aqui. Pastor Amém. Lei, Na benção, a graças a benção. Deus. Bom dia na paz do Senhor. Que Deus esteja nos abençoando nesse domingo. E não esquecendo que hoje o nosso culto é presencial às 18h30, né? Com todos os cuidados, né? Conforme a orientação do Ministério da Saúde. Amém? Eu quero deixar aqui apenas 2 versículos e fazer oração para nós iniciarmos esse livro que nos ensina tantas coisas. Depois de uma grande luta, sempre vem a bênção de Deus. Por isso que a Bíblia fala que o choro dura uma noite, mas olha, para quem que crê no Senhor, a alegria vem pela manhã. E aqui no 42, eu quero deixar no 42, 2 versículos apenas que falam assim, ó. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Amém? Tenho certeza que o irmão depois vai comentar sobre esse versículo, não quero comentar. E o 10 fala assim, ó, mudou o Senhor na sorte de Jó quando ele orava. Olha o poder da oração. Mudou a sorte de Jó. Amém. Vamos orar. Pai amado, eu quero te louvar, quero te agradecer por esse domingo, por essa grande oportunidade que nós temos, Pai, de nós participarmos dessa escola bíblica dominical, de nós aprendermos mais da tua palavra. Pai amado, quero pedir que o Senhor venha abrir o nosso entendimento para entender a tua palavra como ela é. E também quero pedir, meu Deus, que o Senhor venha usar o nosso irmão Marcelino com poder, com sabedoria, com discernimento, Pai amado, para que ele possa transmitir esse recado para as nossas vidas. Obrigado por tudo. Eu quero abençoar a vida do Marcelino, Pai, com a bênção que ele precisa para transmitir a tua palavra para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. A palavra é sua, abençoado. Amém. Amém, pastor. Então vamos lá, né? Vamos dar sequência aqui no nosso estudo do livro de Jó, aqui na nossa estantezinha aqui dos livros poéticos. Aqui a gente já fez o estudo de todos os livros, só falta o Cânticos, né? Que a gente vai fazer já na sequência, depois que terminar o Jó, possivelmente hoje. Então aqui, olhando aqui o nosso resumo, né, do nosso índice, onde que a gente parou aqui, a gente está no diálogo final, né, quando Deus começou a falar. Então a gente já viu a primeira resposta de Jó, né, de Deus para Jó. A gente também viu a primeira resposta de Jó. E hoje a gente vai ver a segunda resposta de Deus para Jó. Né? O que a gente na primeira resposta de Deus, ele estava focando o quê? O entendimento, a sabedoria, provando para Jó que Jó não tinha muito entendimento do que estava falando, e Deus estava falando da maravilha, né? Das maravilhas que ele fez. E agora, no segundo bloco, ele vai falar de poder. Ele vai falar de poder. E aqui, terminando no primeiro bloco, onde a resposta, a gente comentou aqui, né? A resposta de Jó a Deus, o que foi? Praticamente nada. Falou, o que eu vou falar, né? Foi onde a gente terminou no domingo passado, né? Quando Deus colocou toda a maravilha, foi explicando tudo para Jó. Então aqui Jó foi bem humilde, né? E também Jó ficou satisfeito, ele sabia, ele descobriu que Deus estava indiferente, enquanto ele estava naquele período lá no silêncio de Deus, vamos chamar assim, ele realmente viu que Deus não está indiferente sobre as coisas que acontecem na Terra. Ele viu que a vontade de Deus não pode ser colocada em dúvida pela razão humana, nós somos humanamente limitados sobre a grandiosidade de Deus, né? Então, a gente viu também que nessa confrontação aí com o ser divino na Bíblia, essa é a mais longa declaração por Deus feita na Bíblia aqui, nesse livro de Jó.
e que os críticos também exaltam muito a excelência como que as ideias são colocadas aqui, o modo de expressão desse livro. Então, essas maravilhas de Deus na natureza, né, são muito exuberantes, são exaltadas, né? E aí, é claro, normal que o Jó tenha silenciado, ele se humilhou e se arrependeu do que ele estava questionando, né? E aí, então, a gente terminou isso domingo passado e agora a gente vem aqui na segunda resposta de Deus. Agora Deus vai falar de novo, a partir do 40, do versículo 6 até o 41, Deus vai falar de novo, continuar falando, só que mais focado um pouco em poder. E ele também vai usar exemplos de animais que nós vamos ver aqui agora. Então vamos começar a leitura do capítulo 40, do versículo 6 em diante, que é a segunda vez que temos a resposta de Deus para Jó, e aqui Deus vai falar das manifestações e vai falar de poder. É um capítulo bastante interessante para a gente ver. Então vamos ler o primeiro bloquinho aqui do versículo 6 ao 9. Vou ler aqui, ó. Então o Senhor do meio de um redemoinho respondeu a Jó: cinge agora os lombos como homem, eu te perguntarei, e tu me responderás. Acaso anularás tu, de fato, meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus? Ou podes trovejar com a voz como ele o faz? Até aqui por enquanto. Bom, o comecinho a gente viu que foi igual da primeira fala, né? Ele fala, então, cinge os lombos como homem, se prepara, eu vou perguntar, eu vou te responder, e você vai me responder, né? Vou te questionar para ver se você saberia me responder, porque lembra, a gente falou que Deus faz mais de 70 questionamentos a Jó, né? Então, aqui ele fala assim, a partir do versículo 8, ele fala, então, você vai anulará o meu juízo, quer dizer, você tem como me questionar, né? Você tem como falar que eu estou errado para que você seja justificado? Não, não tem como. Deus está colocando isso. Ele fala assim: você tem braço? Até grifei aqui braço. Braço é o significado de poder. Você tem braço como Deus? Você seria um poderoso? Que você poderia fazer coisas como Deus faz? Não dá. Deus já colocou isso, nossa limitação terrena, a nossa pequenez. Então, na primeira coisa que ele está falando é que não temos o poder de Deus. Deus falou, né, até agora de criação, da complexidade, de que tudo está no controle, que tudo tem propósito. Ele foi dando detalhes para a gente entender que tudo que foi criado não é por acaso, tudo foi pensado, tudo acontece de acordo com a criação dele. E aí ele coloca aqui, e poder? Você não tem poder. Nós estamos. Deus é Deus e é único, e é todo poderoso. Aí no segundo bloquinho que a gente vai ler aqui, do 10 ao 14, ele vai reforçar essa questão do poder, antes de entrar num exemplo, por exemplo, que ele vai trazer animais de novo para a gente conversar. Então vamos ler aqui do versículo 10 até o 14, onde ele vai dar uma reforçada sobre o poder. Aí ele fala assim, ó, para o Jó, né? Continua falando para o Jó. Orna-te, pois, de excelência e grandeza, veste-te de majestade e de glória, derrama as torrentes da tua ira e atenta para todo soberbo e abate-o. Olha para todo soberbo e humilha-o. Calça aos pés os perversos no seu lugar. Cobre-os juntamente no pó. Encerra-lhes o rosto no sepulcro. Então também eu confessarei a teu respeito que a tua mão direita te dá vitória. Então, esse bloco aqui, do versículo 10 até o 14, é bom a gente entender, né? Porque é uma fala de ironia que Deus já usou aqui para dizer, como ele usou lá atrás, falando, você era dessa época na criação, você acompanhou todos esses detalhes? Ainda ele falou assim, você acompanhou, por isso você sabe tudo, né, Jó? Isso é uma forma irônica de dizer, né? Uma forma
Mas para dizer, então, você não estava com tudo isso, você não participou de tudo isso, então é normal que você não saiba. Aqui é a mesma coisa, ele está falando assim, basicamente ele está falando se Jó realmente é capaz de realizar coisas que somente Deus pode fazer. Esse bloco inteiro aqui, ele está deixando isso muito claro. Ele está falando que tudo isso que ele está falando para o Jó fazer é se ele tivesse o poder de Deus. Então, Deus usa essa fala aqui, é importante a gente atentar para esse bloquinho do 10 ao 14, para a gente entender. Ué, por que será, né, que Deus está colocando dessa forma? Então, é essa a mensagem. Ele fala, Jó, mas você realmente pode realizar coisas que somente Deus pode fazer? Por quê? Senão, você não poderia estar questionando uma posição divina, porque Deus e o poder de Deus, né? O poder de Deus governar tudo o mundo. Então, esse bloquinho aqui é interessante para a gente entender essa fala. Então, Deus está dizendo de novo que Ele é poderoso, está tudo no controle, e nós aqui somos limitados. Então, Ele está colocando, ó, Jó, você não consegue fazer isso, isso e isso. Por quê? Porque nós temos uma limitação, nós somos, de novo, criatura, e Deus é o Criador. Então, esse bloquinho realmente, quando Deus começa a falar, é muito bacana para a gente entender isso. Agora vamos, na sequência, Deus vai continuar falando. Ele dá o exemplo aqui do hipopótamo, né? Vamos ler aqui do 15 ao 18, vamos ver o que Deus fala do hipopótamo. Então, vamos ler do 15 até o 18. Contempla agora o hipopótamo, que eu criei contigo, que come a erva como boi. Sua força está nos seus lombos, e o seu poder no músculo do seu ventre. Endurece a sua cauda como cedro. Os tendões das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze. O seu arcabouço como barras de ferro. Então, aqui o que ele está falando? Ele está falando, ó, por exemplo, um hipopótamo, né? O hipopótamo, ele não é um carnívoro, um predador, ele é um animal que come vegetação como é o boi, né? Só que ele tem um poder, ele começa a dar qualidade aqui, Deus começa nesses exemplos, dar qualidade de poder, e a gente vai ver nos exemplos que Deus dá, ainda que sejam animais com poderes, são terrenos, são limitados. Se aqui, aí ele vai até questionar Jó, né? Aí, Jó, se até aqui na Terra tem coisa que é difícil você equalizar o poder, né? Quanto mais um Deus, é isso que Deus quer dizer. Então ele fala assim, olha, ele come erva como boi, quer dizer, ele não é um predador, mas só que ele é poderoso. Né? Ele fala, os seus músculos do seu ventre estão poderosos, né? A cauda é dura, né? Os tendões estão entretecido quando ele é uma carne muito rígida, né? Os músculos, a composição assim entrelaçada de tal forma que é muito, muito forte, né? Ele fala ossos de tubos de bronze, né? Então, ele está exaltando os poderes do hipopótamo. Aí no versículo 19, ele fala assim, ó, e ele é obra-prima dos feitos de Deus. Quem o fez, o proveu de espada. Obra-prima significa assim que quando Deus fez, ele fez com essas características de propósito, tá? De propósito, quer dizer, não é... Tudo tem o propósito para as coisas. E aí, continuando aqui do 20 até o 23, ele começa a dar mais algumas características do hipopótamo, ó, do 20 ao 23, vou ler aqui, ó, o versículo 20. Em verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo dos lotos, no esconderijo dos canaviais e da lama. Os lotos o cobrem com sua sombra, os salgueiros do ribeiro o cercam. Se um rio transborda,
ele não se apressa, fica tranquilo. Ainda que o Jordão se levante até a sua boca. Então, ele está falando aqui o quê? Então, a vida do hipopótamo, né? A natureza toma conta, ele tem uma característica específica, né? E não é um animal doméstico que o homem tem controle, não. O homem não tem controle sobre um monte de coisa que Deus já explicou no capítulo anterior, só que agora ele está focando na questão de poder. E ele fica tranquilo, por quê? Porque ele é um animal poderoso, não é qualquer coisa que vai assustar ele, mesmo que o rio se levante. Ele está tranquilo. Então, é um animal poderoso e vive tranquilo, e não depende do homem. E aí, no 24, aí ele reforça, ó, no versículo 24. Acaso pode alguém apanhá-lo quando ele está olhando, ou lhe meter um laço pelo nariz? Quer dizer, ele tem uma vida tranquila, ele é forte, ele é poderoso, e alguém vai mexer com ele? Apesar dele não ser um predador, né? Alguém vai querer mexer com ele? Com todo esse poder? Não vai. Então, não é natural você ficar questionando algo bem mais poderoso, não é natural. Né? Então, Deus está focando essa questão de criatura e criador, né? E um poderoso e outro não poderoso. Não é natural você ficar lá. Você vai encher o saco de um animal poderoso desse? Você vai se meter com ele lá, né? Você vai se ele não estiver olhando, né? Ainda ele fala, se não estiver olhando, talvez você use aqui alguma astúcia para pegá-lo, alguma coisa assim. Mas é um animal que não é natural você ficar confrontando com tamanho poder. Então, olha que bacana essa segunda parte aqui da fala de Deus. A gente vê isso nas entrelinhas, né? Ele focando na questão de poder. E aí, ele entra aqui no 41, no capítulo 41, ele vai dar um outro exemplo de um outro animal poderoso, que é o crocodilo. Então, agora no 41, para frente, ele vai falar do crocodilo. Do crocodilo, Deus fala bastante. Mas a gente vai ler alguns versículos só e outros não. Mas é interessante também. Vamos entender aqui por que Deus fala tanto desses detalhes dos animais nesse livro. A gente está vendo. Deus quer mostrar para Jó poderes, né? Animais que têm mais poder que outros. Mas são feitos para isso, são dessa forma. Mas ainda assim, a gente vai ver, lá no fim, que ainda que sejam poderosos, são terrenos, são limitados e são criaturas também. Apesar da gente ter um mais poderoso que o outro aqui na Terra. Vamos ver o que Deus fala para Jó sobre o crocodilo, né? Então eu vou ler aqui do 1 ao 9, tá bom? Versículo 1. Podes tu com um anzol apanhar um crocodilo ou lhe travar a língua com uma corda? Podes meter-lhe no nariz uma vara de junco ou furar-lhe as bochechas com um gancho? Acaso te fará muitas súplicas ou te falará palavras brandas? Fará ele acordo contigo? Ou tomá-lo-á por servo para sempre? Brincarás com ele como se fora um passarinho? Ou tê-lo-ás preso à correia para suas meninas? Acaso os teus sócios negociam com ele? Ou o repartirão entre os mercadores? Encher-lhes-ás a pele de arpões? Ou a cabeça de farpas? Põe a mão sobre ele. Lembra-te da peleja, e nunca mais o intentarás. Eis que a gente se engana em sua presença. Acaso não será o homem derribado só em vê-lo? Pronto, só esse bloquinho aqui por enquanto. Tem muita coisa sobre o crocodilo aqui, mas ele está querendo dizer basicamente isso. A gente vai mexer com um crocodilo, e aqui é crocodilo mesmo, não é nem um jacaré não, né? Apesar que jacaré também é fogo, viu? Lá no Pantanal, já vi muito jacaré, já fugi muito de jacaré lá no Pantanal. Não é fácil não, mesmo sendo pequeno. Crocodilo realmente é um bicho assustador, e ele não tem medo. E ele é forte.
Então, Deus está falando aqui, assim, mais uma criatura de Deus, que é poderosa. Ele fala assim, e não é natural você ir lá questionar ou ficar mexendo com ele, né? E quando você pegar um crocodilo, ele vai ficar te fazendo muita súplica para você soltar ele, né? Ele vai ficar falando mansinho porque você pegou ele, né? Ele vai fazer acordo contigo, ele fala, né? Você vai brincar com ele como se ele fosse um animal doméstico, né? Você vai deixar aí as suas crianças ter ele como um pet, né? Preso à correia, ele fala assim, né? Então, Deus está mostrando, né? Que se você vai mexer com um crocodilo, ainda ele falou, então tá bom, se você puser a mão nele, se você você nunca mais vai esquecer a briga que vai ser, né? E é normal que o homem fica assustado quando vê um crocodilo ou quando vai enfrentar um crocodilo. Aí, na sequência, ele vai começar a falar um pouco do crocodilo mesmo, tá bom? Mas aqui ele está falando de você enfrentar um animal que é poderoso. É isso que está embutido nessa mensagem. Né? Que isso daqui não é uma coisa que você vai domesticar, você vai transformar, você vai mudar o animal como a gente faz com o animal doméstico. Por quê? Ele vai querer, Deus está querendo focar, né, o poder dele frente a nós, que não pode ser colocado à prova ou questionado, porque é muita diferença. E aqui ele usa o próprio crocodilo, que é do nosso meio, que é terreno, que já é difícil da gente pôr à prova, né? Aí no 10 ele fala assim, ó, versículo 10, então Deus fala assim, ó: ninguém há tão ousado que se atreva a despertá-lo. Quem é, pois, aquele que pode erguer-se diante de mim? Eu queria chamar uma atenção para esse versículo 10 aqui, né, pessoal, do nosso estudo. Porque essa frase aqui, da parte B do versículo 10, quando Deus fala, quem é, pois, aquele que pode erguer-se diante de mim, está deixando muito claro isso que eu estou falando. Que Deus está usando esses exemplos para dizer realmente que Ele é o Todo-Poderoso. Então não dá para alguém querer se comparar. Deus é único, não dá para se comparar a Ele. E Deus é único. E no versículo 11, ele quer dizer que ele é único, porque ele fala assim, ó, mas quem primeiro me deu a mim, para que eu haja de retribuí-lo? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Então Deus está falando, eu sou único. Então como é que, se eu sou único e poderoso, como é que alguém vai, né, vai se erguer diante de mim, vai se colocar diante de mim? Então, esse exemplo que ele está dando do crocodilo, do hipopótamo, ele está falando mesmo de poder, né? O Senhor é o Todo-Poderoso e Ele é dono, Ele está falando aqui, tudo debaixo do céu é meu. Então Ele é único, Ele tem controle de tudo. De tudo. Então fica muito claro aqui, esse capítulo ficou bacana, né? Por isso que os críticos falam que realmente a mensagem de Jó é muito boa para a gente, quando a gente lê com calma, a gente vê que está muito explicado, muito bom da gente entender, né? Muito bacana. Aí, nos versículos posteriores aí, que Deus está falando com Jó, aí Deus vai falando de um monte de detalhe do crocodilo. A gente não vai entrar nesse detalhe, que acho que a ideia principal no começo aqui da nossa leitura já deu para a gente entender o que Deus quer dizer. E aí, no versículo 12, Deus já começa assim, ó, não me calarei a respeito dos seus membros. Aí ele vai falando da sua força, da sua compostura. Como que diz, vou falar mais sobre isso. Não me calarei a respeito aqui do crocodilo. Vou falar mais um pouco dele. E é verdade. Não vamos ler tudo aqui, mas eu pus aqui no nosso material, né? Que ele vai falando, ó, do 14 até lá o 34, ele vai falando do crocodilo. Aí ele fala dos dentes, ele fala das escamas, né? Ele fala que as partes são carnudas e bem pegadas entre si, quer dizer, ele é um ser especial. A carne dele é uma carne mais forte, né? O coração dele
ele é firme como uma pedra. Ele é um bicho que não, ele não é sentimental, vamos chamar assim, não. Ele é um bicho feroz, não é medroso, sabe? Coração firme. E ele vai falando dos detalhes. Ele fala, e é um animal que quando ele se levanta contra alguém, ou faz tremer o valente. Tamanho é o poder do animal, né? Então ele está fazendo um exemplo para deixar bem claro para a gente a diferença entre os seres e os poderes. E lembrando que aqui é só na Terra, né? Se já aqui na Terra é assim, aí lá no finalzinho, então ele fala, ó, por exemplo, no versículo lá 33, ele fala que foi feito para nunca ter medo. Quando Deus fala assim, foi feito para nunca ter medo, quer dizer que é uma característica do crocodilo que foi feito dessa forma porque foi feito dessa forma para um propósito de Deus. E aí ele fala no último versículo, né? Ele olha com desprezo tudo que é alto. Por quê? Ele é um animal, né? Assim, ele rasteja, mas ele olha com desprezo tudo que é alto. Continuando aqui, ó. É rei sobre todos os animais orgulhosos. Então, o que que acontece? Qualquer animal aí, você pode, seja orgulhoso ou não, seja alto ou não, aqui ele tá dando um exemplo de que ele foi feito para isso. Ele é um animal poderoso, ele tem um monte de característica, inclusive no coração, que é para ele ser assim. Então, e ele foi feito para isso, para nunca ter medo. Então, ele despreza os outros animais, mesmo sendo maiores que ele. E ele é um rei sobre esses animais que são orgulhosos. Então, Deus está deixando muito claro com esse exemplo aqui. O pastor quer falar alguma coisa, pastor? É. Ainda não, pode continuar. Eu estou Tá. aprendendo muito sobre os animais também. Então, legal, é verdade, pastor, porque já reparou que Muito Deus faz interessante. questão de colocar detalhes? Que ele tá querendo induzir a gente a falar, meu, o negócio é muito mais complexo e muito mais detalhado aí do que vocês imaginam, do que tem por trás da minha criação. Viu? Só uma palavra assim. Eu fico imaginando, os animais são importantes. Todos são importantes. Imagine nós como ser humano perante para Deus, né? Como Então, somos importantes, né? Se um animal é importante, nós somos muito mais, né? E nós podemos tudo que Deus coloca, é interessante, é uma bênção, né? Tudo que Deus mostra, até dos animais, a planta de uma raiz, seja o que for de uma árvore, né? é, Deus, numa pedra, do mar, da água, do fogo, Deus sempre mostra e nos dá uma lição, né? sempre. É uma bênção, né? Pode continuar, obrigado. Tá bom. Então, e aqui a gente terminou o capítulo 41, que é a segunda resposta de Deus, onde Deus faz o quê? Deus faz uma explicação para Jó sobre a questão de diferença de poder. No primeiro bloco ele falou, né? Ó, a gente falou aqui, ó, nós estamos aqui no diálogo final, né? A gente, a gente falou sobre a primeira resposta, que Deus ensinou tudo aquilo para a gente. Agora, ele, na segunda resposta, ele está falando de poder. Então, e ele está dando exemplos terrenos para que a gente entenda que tudo é criação dele e tem propósito. E são diferentes mesmo. Aí, veja bem, na primeira vez que Deus falou com Jó, a resposta do Jó foi o quê? Ficou quieto. Vou falar o quê, né? Entendi, senhor. Aí Deus vem e fala mais sobre poder e dá esse exemplo desses dois animais. E aí vem então a confissão de Jó. Agora a gente entra no capítulo 42, o último capítulo do livro, né? E aqui no último capítulo do livro, o que a gente vai ter, né? A gente vai ter a confissão de Jó, nós vamos ter Deus repreendendo os amigos de Jó, vamos ter a restauração de Jó, tudo aqui no último capítulo. Então, aqui do versículo 1 ao 6, vamos ver o que é a confissão de Jó. A primeira resposta dele foi praticamente sem resposta, falando, me calo tamanho, né, diante do que eu ouvi.
Agora vamos ler a confissão de Jó aqui no capítulo 42, do versículo 1 até o 6, tá bom? Vamos ler aqui. Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Deixa eu só dar uma paradinha nesse versículo 3, né? Que ele fala assim, ó. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Jó está repetindo aqui o que Deus disse para ele, lembra? Lembra que a gente começou na primeira coisa que Deus falou para Jó? Quem é esse? Quem é esse que sem conhecimento vem obscurecer aqui os meus desígnios? Lembra? Aí Jó está falando aqui, ó, no versículo 3, está falando assim, ó. Quem é aquele, conforme tu, né, Pai, Senhor Deus, disse que sem conhecimento encobre o conselho? E é verdade, aí ele está falando, na verdade, Pai, eu falei isso do que não entendia. Então, tinha muitas coisas que Jó não entendia, e agora entende, e agora nós também, né? Serve essa lição para todos nós, né? Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Então, realmente, esse livro de Jó, ele é muito importante, a gente pegar o contexto bíblico, ele é muito importante. Estou fazendo uma observação aqui, porque quando a gente fala da justiça divina, quando a gente fala do sofrimento, quando a gente fala de que às vezes a gente não tem conhecimento de muitas coisas que acontecem na nossa vida, o porquê das coisas, é porque Deus aqui ele explica que tudo tem propósito e que não é só aqui na Terra que a gente vai fechar o ciclo. Então ele dá um conforto aqui para a gente, de que tudo está no controle. É como se Deus falasse assim para a gente, não se preocupem. Esse pedacinho aqui é muito pequeno e tem coisa que eu não vou poder falar para vocês agora. Eu não posso falar agora para vocês, mas eu tenho o poder de controlar tudo. Tem coisa que eu não posso falar agora. E é verdade, claro, se a gente soubesse tudo o que ia acontecer, todo o futuro, você não ia ter as provações ou os seus ensinamentos, né? O seu aprendizado, não dá. Tem coisa que não dá, mas está sob controle. Está sob controle, por quê? E ele está explicando no detalhe, falando coisa assim, bem detalhada mesmo. Então vamos continuar aqui. Aí o Jó continua falando aqui, ó. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Olha só esse versículo 4 aqui também. Ele fala a mesma coisa. Senhor, o Senhor me falou que ia falar, eu ia escutar, o Senhor ia perguntar, eu ia... E aí ele nem falou assim, eu vou responder. Né? Eu vou aprender. Então ele está falando assim, ó, eu te perguntarei e tu me ensinarás, né? Então, assim, Deus está fazendo um monte de pergunta e ele não vai responder, ele está aprendendo, né? Então não é uma resposta, né? Você vai perguntar, você vai responder. É um ensinamento, é isso que o Jó está falando, realmente. Não é para ele ficar respondendo aquelas 70 perguntas, vamos ver se ele tira 10 na prova, né? É um ensinamento. Então, eu te perguntarei e tu me ensinarás. E aí vem o versículo 5, que o pastor até mencionou no começo. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então, Jó está se arrependendo, né? E está se humilhando. Quando ele fala assim, me arrependo no pó e na cinza, isso é um sinal de humilhação. Então ele está reconhecendo a pequenez dele, está se humilhando e está concordando, né? Então, o Jó, ele se arrepende do questionamento que ele estava fazendo. E ele fica muito satisfeito, porque ele sabe que ele desfruta da comunhão com Deus. Tudo isso, ele está sentindo essa alegria porque Deus é com ele. Deus está explicando
e ele está entendendo que é o pai ensinando e que o pai é com ele. Então Jó ficou muito, muito satisfeito quando Deus veio conversar com ele, óbvio, né? Que ele fica, porque ele aprendeu muito. Então essa lição foi muito boa para todos, né? Então fica aqui uma lição, né? Também mais uma lição, que se a gente conhece a Deus, a gente não precisa saber o porquê que ele permite que a gente passe por algumas experiências. Deus está ensinando que muitas vezes a gente não precisa saber o porquê. Porque, além de estar no controle de tudo, e não só a nossa vida, mas todo o universo, ele controla tudo e ele nos ama. Então, Jó está satisfeito, Jó está alegre. Então, embora os seus caminhos estejam, às vezes, fora da compreensão, né? Às vezes você não conhece, você não entende, né? Os caminhos de Deus pelo quais a gente passa, mas a gente não pode questioná-lo da forma com que ele trata a gente ou os outros, né? A gente não pode questionar assim, mas por que o outro tá assim, assado? Por que eu tô sendo punido por isso, por aquilo? Então a gente não pode, por quê? Porque a nossa compreensão, ela é limitada. Então, e mesmo quando Deus parece alheio, quando a gente está no silêncio, ele ainda está no controle de tudo. Ele deixa isso muito claro. E quando a gente fala assim, pô, o outro, por que o outro acontece isso e eu não, né? Uma vez eu falei aqui, eu estava no trabalho, né? E uma funcionária veio me questionar, né? Ó, por que você deixou o outro funcionário sair tal hora para ir na festa, ou sei lá o quê, e quando eu peço, você não deixa? Aí eu falei assim, que cada um é um, e eu falei assim, você não sabe de todo o contexto daquele funcionário. Você só está analisando esse pedido, mas você não sabe todo o contexto, tudo que leva a eu aceitar isso dele e não aceitar você, porque é muito complexo. Então não adianta eu explicar de outra pessoa, contar a vida de outra pessoa para você, porque você vai precisar de muito entendimento para saber que cada um tem um propósito ou uma forma diferente. E com Deus não é diferente. Não adianta a gente querer questionar, porque a gente não vai ter alcance para fazer. Tanto é que a gente não pode julgar. Por quê? Porque a gente não tem alcance para isso. Só Deus mesmo. Só Deus. O pastor queria falar alguma coisa, pastor? Eu só quero, uma vez, uma experiência que eu tive logo na minha conversão, né? No começo da minha conversão, aí alguém viu o que aconteceu comigo e como que eu era e o que estava acontecendo, uma transformação radical, né? Não foi devagar, foi na hora, no momento que oraram comigo. Aí estava meu emprego lá e eu sempre estava com o pessoal fazendo as bagunças, de repente eu subi da bagunça e fiquei lá no banheiro, junto com umas pessoas, homens de Deus, né? Simples, mas com o poder de Deus na vida. Eu aprendendo com ele, eu sendo superior a ele e aprendendo com ele, né? Deus faz isso, a gente vai lá embaixo, vai se humilhando, você não é nada, rapaz. Olha aí, ó, um simples homem, um zelador, um prensista, ensinando você, e eu comi a palavra. Aí uma pessoa perguntou para mim, mas como é que você pode falar que é melhor do que você estava? O que você sentiu? Aí eu peguei assim, na hora senti, e falei assim, olha, peguei uma laranja, falei assim, tá vendo essa laranja aqui? Sabe que gosto que tem? Não é, né? Ela é bonita, né? Assim você fala que Deus é bom, mas você não experimentou a laranja. Eu experimentei, eu sei o paladar dela, se é doce ou não é doce. Então, fala para você, assim é a laranja. Eu experimentei, gostei e não largo mais dessa laranja, não. Agora, você tem que experimentar para ver. Não adianta você falar que Deus é bom se você não experimentou ainda. Entendeu? Então, ficou marcado na minha vida quando essa pessoa perguntou. Pode continuar, obrigado. Amém. Então, bom, aí diante disso, né, o próximo, do 7 ao 9, Deus está então repreendendo os três amigos de Jó. Vamos ler aqui os três bloquinhos, tá bom?
Vamos ler o versículo 7, o 8 e o 9. Ó, vou ler aqui o versículo 7, ó. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Ó, e Deus está falando, meu servo Jó. Olha só, Deus considera Jó o seu servo. Deus deixa claro isso, a conexão dele com Jó. Mesmo assim, se a gente for reparar aqui, toda vez que Deus fala de Jó, ele fala meu servo. Olha, já pensou que gostoso você já pensou, pastor, Deus falando, Jesus falando, Vanderlei, meu servo. Olha que beleza, né? E ele fala lá inclusive naquela conversa com Satanás, né? Deus falando, meu servo Jó. Então, Deus está deixando muito claro aí essa fidelidade de Jó para com ele. No versículo 8, ele fala assim, ó: tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó. Olha lá, meu servo de novo. E oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Ó, só nesse versículo falou 3 vezes meu servo Jó. Olha que beleza, né? Então ele está falando, ó, então vocês vão fazer um sacrifício lá, um ritual lá com Jó, para que você seja, né, para que vocês sejam perdoados, e eu aceitarei, se for intercedido pelo meu servo Jó, para eu não te tratar segundo o que vocês falaram aí. Então Deus está reprovando o que os três falaram para o Jó, porque eles estavam condenando Jó. E não era, o foco deles três não era, não era nem a questão divina, era simplesmente condenando Jó. Falava, você pecou em alguma coisa aí, você tem que se arrepender do que você fez. Eles estavam muito focados numa coisa errada. E Deus ensinou aqui a todo mundo e falou, ó, vocês três agora, vocês vão fazer este sacrifício. E aí no versículo 9 ele fala assim, ó: então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. A gente também viu aqui, né, que o Eliú ficou de fora, né? Mas por quê? Por quê, né? Lá no começo a gente já viu que Jó também não questionou Eliú. Porque o Eliú, que era aquele jovem, né, que apareceu depois, o discurso dele foi mais próximo, sim, da verdade. Ele também só estava enganado em algumas pequenas coisas que nós já vimos lá atrás, então ele não ficou dentro desse contexto aí, possivelmente por isso. Porque a maior parte das coisas que ele falou eram verdades mesmo. Eram bem mais plausíveis do que o que os três, que já eram bem mais velhos, estavam falando. E tinha ali uma questão, né, uma religiosidade muito pesada ali, e eles começaram a falar também um pouco sem sabedoria. E Jó ensinou para eles muita coisa. Então aqui, Deus repreendeu os três amigos de Jó e mandou fazer esse sacrifício, e ele falou assim, ó: eu aceito a oração de Jó. Olha só. Eu aceito a oração de Jó. Olha que conexão. O que esse livro traz para a gente. Então, vamos lá. No final aqui, né? Deus, então, vai mudar a sorte de Jó, né? Ah, outra coisa, pastor, não sei se o senhor queria falar alguma coisa sobre aquele versículo, eu te conhecia só de ouvir. Senão eu já dou a sequência aqui. Marcelino, posso falar? Pode. Então, esse versículo que você acabou de falar, como eu fui filha de pastor desde pequena, né? Então, chegou um momento na minha vida que eu falava que eu queria conhecer o Senhor, não porque meus pais me obrigavam a ir na EBD, porque eu via algumas coisas, mas eu queria ver tudo aquilo em mim. Eu falava, eu quero ter esses arrepios aí que o pessoal fala que tem. Eu quero falar essas palavras estranhas.
Eu comecei a falar que eu quero. Eu cheguei a ter uma época, eu tinha 11 anos, eu falava, eu queria ver se tudo isso é verdade. E Deus começou a me visitar, tanto que me deu um desespero, assim, porque eu queria muito me batizar, e a Igreja Renovada só poderia batizar, né, dos 12 anos em diante. Então, quando eu fiz 12, eu fiquei desesperada para poder batizar, porque eu comecei a vivenciar esse tipo de coisa. E realmente, quem é esse Deus? Não que meu pai fala ou minha mãe fala, mas que eu realmente possa ter... é um Deus que começou a falar comigo. E outra coisa que eu queria salientar aqui. Aqui, né, a gente está vendo que Deus fala, meu servo Jó. E às vezes a gente fala, ai, como eu quero ouvir o Senhor me chamar de meu servo. Mas será que nós temos também, como que fala, não é a intenção, mas a predisposição de passar por tudo que Jó passou? Porque às vezes a gente começa a passar por determinadas lutas e a gente já fala, meu Deus está me abandonando, Deus esqueceu de mim. E às vezes é uma luta tão pequena, assim, visto de tudo que Jó sofreu, e a gente fica, ai, Senhor, por que você não me chama de servo? Eu quero ser chamado de servo. Mas quando a gente ora também sobre isso, a gente tem que entender que Deus pode nos dar uns apertões para nos ensinar algumas coisas, como fez com o Jó. Exato. E a gente vai ter que falar em tudo dar graças. Então, como tem uma música que canta, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Vaso, ele quebra, é detonado. Então, quando a gente for cantar esse louvor ou for orar, a gente tem que pensar bem no que está pedindo. E depois o Senhor responde. Amém. Então, aqui agora, né, para finalizar, né, nós estamos aqui no último capítulo. Ó, tem 2 bloquinhos aqui que eu queria ler, o 10 e o 11. Ó, o versículo 10, né, quando Deus está restaurando, né, a vida de Jó. Vamos ler aqui, vale a pena. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Esse primeiro bloquinho aqui, eu até fiz Tem 2 coisas aqui importantes, que mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos amigos. Ó, Jó orava pelos seus amigos. Então, a oração realmente ela tem muito poder, aquilo que o pastor falou. Enquanto Jó orava, ele foi restaurando. Deus foi devolvendo tudo para ele. Aí eu até grifei aqui uma frase, né? Foi restaurando todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Olha aqui como a gente já está falando o quê? Que tudo aqui foi permissão do Senhor. Então, tudo que aconteceu com o Jó foi permitido porque tinha um propósito. E esse propósito era realmente Deus falando para nós também, falando, olha só como é um servo de Deus, como é um servo fiel. Olha só, quer ver? Pode apostar em Jó ali, vou apostar no Jó, pode ir. Olha só, e a gente está vendo que realmente é um servo de Deus, né? Aí lá no comecinho eu falei assim, né, para a gente vai falar de fé, fidelidade e sofrimento. Não saiu desses 3 temas o livro inteiro. A fé, que em Deus, né? A perseverança dele, que é a fidelidade, né, o tempo todo. Apesar da ignorância, de não saber os porquês, ele foi fiel, né? E o sofrimento, a gente conseguiu entender por que certas coisas acontecem na vida das pessoas. E a gente também conseguiu entender de Deus que nem sempre a gente vai entender, mas que ele está no controle. E assim, o último bloquinho, vamos aqui finalizar, ó, do 12 até o 16, né? Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, ele tinha 7.000, 6.000 camelos, ele tinha 3.000, 1.000 juntas de bois, ele tinha 500 juntas de boi,
e 1.000 jumentas, ele tinha 500. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Lembra que ele tinha perdido 10 filhos? Ele tinha perdido 7 filhos e 3 filhas, né? Agora ele teve de novo 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima. O da outra, Késia. E o da terceira, Querem Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso, viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Então, aqui um detalhe, né? Ele deu herança para as filhas. É que na época, né, não era normal, né? As mulheres terem a herança, sim os homens. Porque elas também iam, quando elas se casavam, elas se juntavam com a outra família, na herança da outra família. Mas Jó deu também por herança também as 3 filhas, como fez com os filhos. E a gente vendo aqui que Jó Jó viveu mais, né, 140 anos, quer dizer o quê? Deus restaurou, não está escrito aqui, mas Deus restaurou a saúde dele também por completo. Porque ele ficou bom e viveu mais tantos anos para desfrutar tudo de novo, né? É uma coisa muito legal. Então, só antes da gente fazer aqui uns comentários, né, já que a gente terminou aqui o estudo do livro, eu queria só reforçar que, quando a gente fala paciência de Jó, né, o foco todo não é bem a paciência em si, né? A gente está vendo que o ensinamento aqui, ele é sobre o sofrimento de um justo, ele é sobre fé, sobre fidelidade, né? A fé que Jó tinha, apesar dele não saber um monte de coisa, ele tinha uma fé que era inabalável, né? Tanto é que veio a mulher dele falando, abandona esse Deus. Ele falou, não. E quando veio o mal, ele falou, não, isso daqui deve estar no controle de Deus, isso aqui deve... Deus deu tudo de bom para mim, e agora eu vou sair fora dele na hora que chega o mal? Não. Jó falou assim, eu não quero arriscar, lembra? Não quero arriscar. Então, para ele, Deus era tudo. Não vou arriscar. Eu vou ficar aqui, não vou arriscar, não vou sair nem para a direita nem para a esquerda. Então, essa fidelidade de Jó é que é o importante, assim, do estudo, né? E a gente também pôde ver aqui a grandiosidade de Deus aqui, Deus explicando para Jó e para nós um monte de coisas aqui nesse livro, né? Amém. Amém, meu irmão. Graças a Deus. Oi. O que a gente tira de lição desse livro é as coisas que nós estamos passando, né? Que nem no meu caso, logo no começo da pandemia, eu estava bem, depois, de repente, eu comecei com uns problemas sérios, e eu tive que passar por médico, tudo. A medicação está bem fraquinha já, o médico está tirando, mas eu muitas vezes eu questiono, mas por que eu estou passando por isso? Eu não sou serva, eu não sou mulher de Deus, por que eu estou passando por isso? Não é certo, às vezes até me culpando, sabe? Será que eu fiz? O que está acontecendo isso comigo? Meu Deus, síndrome do pânico, depressão, o que é isso, meu Deus? Não sabe? E eu questionei umas vezes Deus, assim, para Deus, por que eu estou passando isso? Parece que todo mundo está bem, parece que todo mundo não está sofrendo, e eu estou nesse sofrimento, numa angústia, tomando remédio, e me medicando, e passando por médico, e tal. E eu questionei. Agora, eu vendo a gente estudando esse livro de Jó, a gente vê que lá na frente, eu já estou vendo já, graças a Deus, estou vendo por que Deus me passou, eu passei por tudo isso. Para mim ter uma experiência mais próxima com Deus, né? Amém. Ler mais palavras, estudar mais, eu preciso fazer mais ainda, faço pouco ainda, mas é isso daí, é um ensinamento. Para mim, nossa, é tudo que eu estou passando, que eu passei. No começo da pandemia eu estava bem, não tinha nada, eu estava tranquilo. De repente começaram a dar umas crises, acho que o mundo inteiro praticamente está passando por isso, né? É uma aprovação, né? Aprovação, né? É verdade. Eu falei, mas Deus, eu não oro, eu não jejuo, eu não faço isso, faço aquilo. Então, agora eu vejo, assim, que é Deus mesmo, ele tá assim, eu acho que sempre pandemia que nós estamos passando, sofrimento que nós estamos passando,
é Deus, viu, falando com a gente, tá? Nós temos que ter uma mudança de vida, ou agora ou nunca, porque é Sim. para já, é para já. Amém. Glória a Deus. Amém. Acho que a Débora Fala, também quer Débora. falar uma coisa, pastor. Eu A Débora levantou o dedinho aí para eu finalizar, então eu vou passar antes da Débora, ou melhor, depois da Débora eu finalizo. Tá. Só mais uma coisa que a gente aprende aqui com Jó. Aí aqui a Bíblia fala que Deus foi restaurando, né? Restaurando, tá no gerúndio. Então, às vezes a gente pensa que quando acabou lá os problemas de Jó, Deus deu um estralo, falou, pronto, fica rico, vai ter um monte de filho, vai ter isso, vai... E não foi, né? E não foi. Verdade. Então, muitas vezes, Deus, sim, uma só palavra que Deus fala muda a nossa sorte, muda a nossa vida. Mas existem momentos também que Deus fala, eu já estou mudando, eu já estou restaurando. Só que muitas vezes a gente não está enxergando, porque demora, é um processo e às vezes é um tempo, né? Então, eu achei interessante isso, porque como a irmã Helena falou aqui, eu também tenho presenciado a restauração na minha vida. Eu gostaria que Deus falasse, pronto, fica boa. Pronto. Mas não, Deus sabe também como tratar com cada um de nós. Então, Ele nos ensina porque Ele é Pai. Né? Então, Ele vai restaurando. Por exemplo, eu creio que o Senhor já está fazendo algo extraordinário na vida do Marcelino. No mundo espiritual, já está pronto, já está tudo organizado. Mas um processo de preparação para receber a bênção e a vitória do Senhor. E muitas vezes a gente não entende. E a gente também, irmã Helena, eu acredito que muitas vezes a gente passa, às vezes, por depressão, por certas circunstâncias, para a gente, não porque a gente está com pecado, esse tipo de coisa, mas para nós termos um novo aprendizado, uma nova experiência. A senhora falou que teve mais afinidade com Deus, mais intimidade ainda, e outra, né? Nós que passamos por determinadas circunstâncias, a gente pode ajudar outras pessoas que quando a gente não passa, a gente não sabe direito como que é. E quando a gente passa mesmo, a gente realmente sabe como ajudar aquela outra pessoa. Então, Amém. eu creio que a irmã Helena também passou e está passando, é porque ela vai ajudar muitas outras pessoas que também estão passando por essa situação. Tá bom? Amém. Graças a Amém. Deus, né, Marcelino? Que Deus Nossa. abençoe. Amém. Não esquecendo que hoje o culto é presencial. Mas aqui eu achei interessante, só para finalizarmos aqui, o valor que dá para as mulheres. Quer ver o que quer dizer aqui? Ó, também teve outros 7 filhos e filhas. 7 filhos e filhas. E agora você vai ver aqui que a Bíblia fala dos nomes das mulheres, não dos homens. Então, mulher, você tem muito valor, olha, não sei não, no mínimo é igual aos homens, mas aqui, nesse texto aqui, valorizou muito mais as mulheres, por quê? Deram o quê? Exemplo, na certeza, mais exemplo de mulher, e a herança, como você disse, ficou para quem? Para elas. Parabéns, mulher, que seja uma mulher de Jó, ou filha de Jó, né? Pastor, falar em mulher, hoje tem uma aniversariante, é a Rosi, né? A Rosi, mulher de Deus, né? Mulher de Deus, essa aí abençoada. Deve ser que nem filha de Jó mesmo. Mulher de Deus, vai receber a herança. Amém? Amém. Então, parabéns, mulheres, que vocês sejam realmente uma filha de Jó. Amém? Que Deus abençoe. Vamos agora finalizar, né? Esse estudo maravilhoso que nós tivemos, que Deus possa continuar capacitando você, homem de Deus, Marcelino, através da palavra. Deus abençoe, dê muita saúde para você, para sua esposa, para sua família. Em nome de Jesus. Pai amado, eu quero te louvar, quero te agradecer por esse estudo maravilhoso. Pai amado, que nós aprendemos na tua palavra através do teu servo Marcelino. Agora, continua abençoando a vida dele. Pai amado, abençoa também o culto de hoje, Pai amado, o culto da família, o culto presencial, onde nós estaremos orando pela família, Pai. Pai amado, que haja um mover do teu poder, do teu Espírito Santo neste
culto, Pai. Também, Pai amado, se porventura alguém que está nos ouvindo está precisando de uma cura, de uma libertação, ou vai nos ouvir ainda, Pai amado, que haja cura, haja libertação, discernimento, sabedoria. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, venha retirar todo o trauma, todo o medo, toda a preocupação, Pai amado, que nós estamos vivendo através dessa dificuldade, desse vírus. Pai amado, que a tua bênção esteja sobre toda a tua igreja. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a grande comunhão de Deus e nosso Pai, e seja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão! Deus que Amém. abençoe. Paz do Senhor a todos. É Rua Vicente Celestino, número 100. Muito Amém, agradeço Rosi. muito a todos, viu? Amém. Rosi, meus parabéns.